Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano. Hoje eu recebo Eduardo Moura, que é presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio Grande do Norte, SECERN. Nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. Quais as mudanças que aconteceram no mundo do trabalho a partir desta reforma. Senhor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, estamos aqui para disposição. A reforma trabalhista foi aprovada agora recentemente no mês de julho, não é isso, senhor Eduardo? Quais os impactos para o trabalhador com essa reforma? Bom, essa reforma ela é fruto da especulação dos setores da economia, do setor patronal, as categorias econômicas, que se chama que é patronal, e incomodado com o avanço social e as conquistas que algumas categorias já tiveram nas suas databases, nas suas convenções coletivas, nas suas lutas, e que foram transferidos para a Constituição de 88. Consequentemente, alguns setores entenderam que os 12 anos de governo popular que aconteceu já estavam incomodando eles. Então, os avanços sociais que estavam sendo conquistados para esse setor patronal financiaram um golpe político com o governo anterior ao que está aí, e depois eles vieram cobrar agora a fatura. E esse é o preço do golpe que aconteceu político no nosso país. O desmonte do direito do trabalho, da legislação trabalhista, da CLT, mais de 200 artigos e incisos e parágrafos da CLT que foram mudados. Como o senhor mesmo falou, são muitas mudanças, né? Infelizmente, a gente não vai ter tempo de discutir os 200 artigos que modificaram na CLT, mas vamos trazer alguns desses temas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um específico que gera um pouco de dúvida na população, que é um termo novo, que seria esse horário intermitente, ou trabalho intermitente. O que seria esse trabalho intermitente que agora é permitido? Ele disse que hoje o trabalhador, com o novo advento da CLT a partir de novembro, ele poderá trabalhar para mais de um empregador, para mais de um patrão. Tá? Pode ser para 2, para 3, dependendo do tempo que ele tenha disponível. Porque o patrão poderá contratar um empregado para trabalhar 2 dias na semana, ou um dia na semana, ou um período de 4 horas, 3 horas, 4 horas por dia na semana. Então, ele vai ter um contrato, vamos dizer lá o artigo, ele tem que ser escrito, esse contrato intermitente, e que ele poderá ficar com tempo livre para trabalhar para um outro empregador. E a remuneração desse trabalhador, como seria? Como que está lá na lei, que vai passar agora a partir de novembro, ele disse que tem o horário, a remuneração é hora, que não pode ser inferior ao salário mínimo, a hora de um salário mínimo. Então vai pegar o valor de um salário e dividir para 220 horas, que é o tempo de hora que se trabalha no mês, aí encontra-se o valor de 1 hora e você vai ser remunerado através de hora. Ele ainda tem que, um dia antes de trabalhar, dizer sim, e se ficar calado, então ele já tem uma penalidade, como está discriminado lá, de pagar uma multa de até 50% do valor que ele iria receber. É o que está escrito na norma desse artigo 507A da CLT. Um tópico sensível que eu gostaria que o senhor comentasse é a respeito das gestantes. Houve alguma mudança com relação ao trabalho da mulher gestante? Bom, é só quanto a lei que vai permitir que ela trabalhe durante a gestação dela em locais insalubres. Condiciona que a empregada gestante, nesse caso, terá que ser autorizada pelo seu médico, é o que eles dizem, o que não é real. Quando se está no momento de gestação, é o momento mais que o nascituro, o feto vai precisar para se desenvolver e ter uma vida saudável. Mas esse congresso que está aí, a maioria que aprovou, não vê dessa forma. Houve mudanças na rescisão do trabalhador? Bom, quanto à rescisão do contrato de trabalho, pelo que está no texto da nova legislação, o empregador paga diretamente na empresa. Demitiu o empregado,
e ele recebe seus direitos, as contas lá na empresa. Se o empregado achar que está errado, que vai procurar o sindicato ou um advogado para corrigir isso na justiça. Na categoria de comerciária, especificamente, que eu tenho conhecimento, a quitação e a homologação é exclusivamente feita no sindicato. Sr. Eduardo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito desse assunto para os nossos telespectadores. Qual é a diferença, né, para o trabalhador de receber a sua homologação, no caso as suas contas, através do sindicato e na empresa? Bom, no sindicato ele terá a assistência do sindicato, terá um homologador que vai dar assistência, preparado e vai dizer para ele tudo que é de direito que ele tem num termo de rescisão do contrato de trabalho. Já na empresa não, o que a empresa achar conveniente, paga, e se o trabalhador achar que não recebeu o direito, como a maioria não conhece de direito do trabalho, né, e acreditamos, se ele não for homologado no sindicato, os trabalhadores serão lesados do seu direito. Segundo os que defenderam e defendem a nova realidade das normas trabalhistas, é que a Justiça do Trabalho estava empolhada de ações trabalhistas. Então, isso com assistência do sindicato. Imagine, sem assistência do sindicato, como que não será a carreira desses trabalhadores junto à Justiça do Trabalho para corrigir os seus direitos. Sr. Eduardo, falou-se muito durante esse processo, né, de aprovação da reforma, a proposta da reforma trabalhista, sobre o sindicalismo, sobre os sindicatos. Como é que fica a situação dos sindicatos agora após a aprovação da reforma? Nessa história aí, os sindicatos ficam com um compromisso muito maior ainda de estar educando politicamente os trabalhadores sobre seus direitos, está comunicando ao trabalhador sobre o que ele tem, como ele deve fazer, como ele deve se defender. E, em outras palavras, acredito que o trabalhador vai ficar tendo mais conhecimento dos seus direitos, porque hoje ele só é obrigado a cumprir deveres e não ter os seus direitos reconhecidos pelo patrão, pelo setor econômico. Entendemos que com essa reforma que está aí, alguns falam que o sindicato enfraquece, na nossa avaliação, não, porque tem muita coisa que está na reforma nova, que o empregador, que o patrão precisa de ir no sindicato com os empregados para resolver problemas entre capital e trabalho, entre o contrato de trabalho do empregador e do empregado. Então, Sr. Eduardo, para encerrar, infelizmente nosso tempo é muito curto, eu gostaria que o senhor nos falasse a partir de quando que essas novas regras trabalhistas entram em vigor e se elas vão valer para todos os trabalhadores brasileiros, inclusive aqueles que já estão com um contrato, né? As pessoas que já estão com carteira assinada em anos. Essas regras valem para todos ou apenas para os novos contratos? A partir do dia 13 de novembro, que é uma segunda-feira, o Brasil vai acordar sobre a ordem de uma nova relação trabalhista, uma nova norma trabalhista. Então, essa norma vai ser para todos os que têm emprego, todos os que são empregados no Brasil, independente de categoria e de tempo de trabalho que ele esteja na empresa, tá? Em todos os sentidos, tanto o que mudou sobre férias, que pode ser em até 3 vezes o gozo de férias, que é de 30 dias, pode ser 30 dias dividido em 3 parcelas e por aí sucessivamente. Quanto ao intervalo para o almoço, pode ser uma nova norma, pode ser 30 minutos, que no mínimo era de 1 hora, passará a 30 minutos, meia hora, até no máximo de 2 horas. Então, tudo que está lá serve para quem já está trabalhando como para quem vai ser contratado. Ok, é isso. Sr. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu conversei com Eduardo Moura, que é presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio Grande do Norte. Ok, os sindicatos comerciários agradecem o espaço e estamos à disposição para colaborar e contribuir na luta de classe. O Debate Urbano vai ficando por aqui. Eu encontro com você no próximo domingo. Até lá! Debate Urbano. Oferecimento Neutron Segurança.